Eu costumo dizer, pessoal, que se as pessoas realmente acreditassem em Deus, elas não fariam a metade das coisas que elas fazem na vida real. Se elas realmente acreditassem no julgamento, no pecado, que aquilo realmente é errado, de que Deus vai ali, em algum momento, lhe julgar por aquilo ali, elas não fariam metade do que elas fazem. Então, nós vemos muitas pessoas que se dizem religiosas, até pastores e tal, fazendo as coisas mais absurdas. É porque no fundo, nem eles acreditam naquilo que eles pregam. Muitos pastores, na realidade, eles são ateus. Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam que aquilo ali existe. Só que eles são espertinhos. Pastores mau caráteres, em geral, são pessoas que não têm formação, são desempregados e que encontraram pessoas que são idiotas o suficiente para dar dinheiro na mão delas. Então é uma gente muito espertalhona, entende? A gente tá aqui com um caso do André Valadão, por exemplo, que é um pastor que eu já ouvi falar. É mais um desses espertalhões que se utilizam aí da alienação das pessoas, da ignorância das pessoas para poder fazer a vida, né? Vocês devem ter visto aí um vídeo que ele gravou, todo emotivo e tal, não sei o quê. Como se o TSE tivesse obrigado ele a se retratar, como se tivesse intimado ele a se retratar sobre questões relacionadas a acusações que ele havia proferido em relação ao Lula, contra o Lula, né? O TSE no outro dia negou, dizendo que não havia intimação nenhuma para que ele fizesse aquilo. Ele apenas havia sido notificado de que havia uma ação sendo movida contra ele, né, relacionada a essa questão, mas não o obrigou a fazer nenhum tipo de retratação. Até porque só depois de uma decisão é que isso é então colocado. Então veja, como é que um pastor, certo? Uma pessoa que diz que acredita em Deus, uma pessoa dessa posição, toma uma atitude mentirosa, calhorda dessa. Uma pessoa dessa só pode não acreditar. Então, no final das contas, ele não acredita nisso. Ele se utiliza daquilo ali para poder fazer a vida dele. Então, uma pessoa, tá certo? Que enriqueceu às custas da igreja, vive uma vida fantástica às custas do dinheiro da igreja, né? Porque assim, ele não tem emprego, ele não tem trabalho, ele vive de quê? Né? A música dele não vende o suficiente para ele estar levando uma vida de luxo em Orlando, percebe? Então, o que acontece? Bem, é um sujeito, né, que, como mostra, né, todo o histórico dele, ele é mais um daqueles cantores que se envolvem com o mundo gospel para poder fazer a vida. Só o que tem é cantor aí que depois do seu declínio foi virar cantor gospel para poder ali livrar a sua condição de vida financeira vendendo para evangélicos. Então muitos músicos espertos, né, tomaram essa decisão e muitos deram muito bem, né, porque é um público que de fato consome esse tipo de coisa aí e compra mesmo, né? Bem, só para você ver, né? Um outro exemplo desse tipo de gente. Aqui, né, nós temos o exemplo de um pastor que é um tal de Patrick Abraão, que eu nunca ouvi falar dele. Esse Patrick Abraão é mais um dos sujeitos que se dizem aí pastores e tal. E eu vou dar só uma chance para você. Adivinha? Ele foi preso nesses dias, acusado de dar um prejuízo de 4 bilhões numa pirâmide financeira. Para quem não sabe o que é pirâmide financeira, eu explico aqui no meu livro Network Marketing o que é uma pirâmide financeira. É um esquema fraudulento de arrecadação de dinheiro que esse sujeito aqui, não sei se em nome de Jesus, andou dando um prejuízo em muita gente. Então, a esposa dele, né, uma tal de Perla, que eu também nunca ouvi falar, cantora, pelo que eu andei lendo aqui, inclusive largou os filhos aqui no Brasil e foi viver com esse alecrim dourado que é o marido dela, esse tal de Patrick Abraão aqui. Tudo em nome de Jesus, tá, gente? Adivinha só em quem o Patrick Abraão vota. Adivinha só tem uma chance. É, ele mesmo, Bolsonaro, né? Então ele foi preso, esse tal de pastor Patrick Abraão aqui, acusado de esquema, né, fraudulento de pirâmide financeira. Aí você vai aqui, né, na rede social dele, Deus pra lá, família pra cá, e Bíblia isso, e postando foto com carro importado, né, viagens internacionais, né, ostentando uma vida de luxo, tudo à base, né, da criminalidade de pirâmide financeira, de fraudar, né, a pirâmide financeira e arrecadar dinheiro das pessoas, né.
E pastor, olha só, Jesus e Deus e família e cordão de ouro, né? Tudo com dinheiro roubado das pessoas. Aí eu fico imaginando, né? Esse tipo de gente realmente crê em Deus? Mais impressionante, como eu já falei uma vez, é como é que uma pessoa se deixa levar por um estado de idiotia tão grande, né? Mas evidentemente que essas pessoas, elas se aproveitam o quê? De um momento de fragilidade, né, das pessoas. Porque a massa já é ignorante, ela não consegue pensar por si mesma, ela não sabe pensar por si mesma, ela precisa de alguém que guie o caminho dela. Aí encontra um espertalhão como esse, pronto, é a mão na roda, né? A fome com a vontade de comer. Aonde tem um esperto e o otário, aí acontece negócio. Percebe? Então, ou seja, é uma gente sem escrúpulo, mau caráter, e é esse tipo de evangélico apodrecido, né? E isso não é exceção, tá? Esse tipo de gentalha não é exceção. Esse vídeo que o Valadão pegou e colocou aí, com aquele teatro todo, foi visto por 27 milhões de pessoas. Aí vocês imaginam o impacto que isso gera na cabeça de gente imbecil, idiota, que apenas segue ali como uma ovelhinha mesmo, por isso que são chamados de ovelha, né? Ovelhinha. Ele não pensa por si mesmo, ele não analisa de forma crítica nada que é dito pelo pastor, ele não questiona nada, ele obedece tudo, é uma ovelhinha. Percebe? Ele não tem senso crítico. Por isso que a gente deve ter mais filosofia, mais sociologia e mais história nas escolas. Para que as pessoas não tenham o seu cérebro e a sua inteligência sequestrada por essa gentalha imunda, que tá louca para se apoderar ainda mais dos bilhões que o governo fornece para essas igrejas, para esses falsos pastores, para essa imundície que se diz evangélica. Comenta aí sua opinião importante para mim, grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente, tchau.